Oi, gente. Sei que vocês estavam com saudade de vídeos, né? Às vezes só o material escrito acaba sendo um pouco difícil, nem sempre é suficiente. Então, essa semana que tem conteúdo novo, eu vou fazer um vídeo assim pra, trazer uma introdução para esse conteúdo e tal. Mas, assim, sempre que vocês precisarem de alguma ajuda, tirar dúvida, vocês podem entrar em contato por e-mail, tá? Podem entrar em contato nos grupos, podem entrar o contato que vocês tiverem comigo, vocês podem tá solicitando que eu tire dúvidas. Nem sempre eu vou responder imediatamente, mas geralmente eu respondo rápido, tá? É questão de no máximo um dia. Se tiver alguma coisa que for muito urgente de ser respondida, que vocês não vão conseguir continuar sem a explicação, e vocês verem que eu não tô respondendo, deixem para terminar o material no outro dia, assim. Não se sobrecarreguem, tá? Guardem a dúvida ser sanada, se vocês ainda tiverem tempo para entregar as atividades, tá? Vocês não precisam deixar a dúvida ser acumulada se for algo que não é tão urgente. Vocês conseguem continuar o que vocês estão fazendo sem a minha resposta. Vocês conseguem até mesmo entregar a atividade e colocar essa dúvida no formulário. Tudo bem, vai ser alguma coisa que provavelmente eu vou esclarecer no próximo material, tá? Mas vocês podem entrar em contato sim, eu vou estar respondendo as dúvidas que forem enviadas diretamente para mim, ok? Então, olha só, a gente já está acostumado, né, vocês, a verem a reta numérica desde o sexto ano. Então, lá no sexto ano, vocês aprenderam a reta numérica com os números naturais inicialmente, né? 0, 1, 2, 3, 4. E aí lá pelo meio, final do sexto ano, vocês começam a colocar os números com vírgula, as frações, a saber posicionar entre os números inteiros, né? E ver esses números na reta numérica, ver a infinidade de números que comporta aquele espaço. E aí no sétimo ano aparecem os números negativos, né? Com vírgula, sem vírgula, que colocam uma infinidade de números antes do zero naquela mesma reta numérica. E aí no oitavo ano, vocês veem que além dos números com vírgula, também tem aqueles números, né? Os números com vírgula decimais em fração que a gente aprende no sexto ano, que eles também existem na sua forma irracional, que são aqueles números com vírgula que a gente não consegue colocar na forma de fração, né? Que seria o número π, que seria, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3. Todas as raízes que não são exatas são números irracionais, raiz de 7. E todos esses números estão lá naquela reta. Ela tem no meio o zero. Para a direita, os números aumentam, para a esquerda, os números diminuem. E isso é a reta numérica como a gente conhece, né? E aí, para quem já trabalhou com programação de jogos, gráfico, objetos no computador, planta, essas coisas assim, já deve ter ouvido falar na dimensão X, que é o quanto as coisas se movimentam lateralmente, né, para a esquerda ou para a direita, ou o espaço que elas ocupam dessa dimensão lateral, né? E essa reta numérica, para o conteúdo que a gente vai começar a estudar hoje, que é o plano cartesiano, essa reta numérica que a gente conhece, a gente chama ela de eixo X, tá? De dimensão X, realmente, que é uma dimensão, que é aquela que a gente pode andar apenas lateralmente. Então, por exemplo, digamos que eu moro numa rua, essa rua eu chamo de eixo X, na casa 0. E eu quero ir na casa do meu vizinho, que pode ser o vizinho da casa 1
ou da casa menos 1, tanto faz. Eu posso ir pro meu vizinho da direita ou pro meu vizinho da esquerda. Então, essa seria uma movimentação unidimensional só no eixo X. Eu vou pro lado, eu vou pro outro. Mas a gente conhece, né, muitos espaços de visualização 2D, como, por exemplo, o Google Maps, quando a gente está na visão normal dele, né, não na visão de satélite, a gente pode andar nas ruas lateralmente, né, direita e esquerda, para cima e para baixo. A gente pode também andar na diagonal, em espaços que permitam que a gente ande na diagonal. Então, a gente pode andar num espaço que ele não é mais só horizontal, ele também é vertical. Então, o que a gente faz para construir esses planos bidimensionais, né, de 2 dimensões? A gente acrescenta uma outra reta numérica, igualzinha a essa reta horizontal, a gente acrescenta ela na vertical, e o zero dessa reta da vertical vai encontrar o zero da reta da horizontal, ok? E esse eixo vertical a gente chama de eixo Y, de dimensão Y. Então, para quem já programou aí em 2 ou 3 dimensões, conhece o eixo Y também, que é onde a gente se movimenta para cima e para baixo. Para quem programa em 3D, deve ouvir falar da dimensão Z também, ela existe, mas a gente não vai estudar o plano tridimensional, aqui a gente vai estudar só o bidimensional. Então, o que a gente faz? A gente só acrescenta realmente uma reta numérica igualzinha à horizontal, só que dessa vez verticalmente, encontrando o zero das duas retas, ok? Então, fica isso que vocês estão vendo aqui do meu lado, que é uma cruz, o eixo horizontal, o eixo que está deitado é o eixo X, e o eixo Y é o eixo que está em pé, ok? Então, assim, como agora as coisas têm 2 dimensões, a gente pode colocar ela só no eixo X e ela se movimentar só ali, para os lados, só no eixo Y e ela se movimentar só para cima e para baixo, ou colocar ela em qualquer ponto, né, e ela se movimentar livremente como ela quiser. Mas matematicamente, como a gente tem os números ali nas retas, esses pontos que a gente coloca, em qualquer lugar que a gente coloque, eles têm o que a gente chama de coordenadas, que são a localização deles no plano cartesiano. Então, por exemplo, assim, essas coordenadas, elas sempre têm uma ordem, tá? A primeira coordenada é o número que esse ponto ocupa no eixo X. Então, se a gente pegar aquele ponto, ele pode não estar em cima do eixo, mas se a gente olhar em que posição ele estaria do eixo X, essa é a primeira coordenada dele. E a segunda é a do eixo Y. Então, por exemplo, se a gente colocasse um ponto em cima só do eixo X, ali no número 2 do eixo X, digamos, aí a gente teria o ponto de coordenada 2 do eixo X, porque ele está em cima do 2 do eixo X. E coordenada 0 no eixo Y. Por quê? Porque se a gente fosse pegar ele, né, da onde ele está, e olhar para o Y, o que estaria reto para ele é o 0 do Y, ok? A gente olha, a gente vai aonde ele está e olha reto dele para o eixo que a gente quer comparar. E aí, por exemplo, um eixo de coordenadas 2, 2, ele vai ficar fora dos dois eixos, né? Mas aonde ele tá, se ele olhar para o Y, ele enxerga o 2. Se ele olhar para o X, ele enxerga o 2 também. Mas agora, por exemplo, se a gente tivesse 2 pontos diferentes, tá? Um de coordenadas 2, 3, nessa ordem, tá? 2 primeiro e 3 depois. E um outro de coordenadas 3, 2. Esses pontos, eles estão em lugares diferentes, tá? Porque o 2, 3, quando ele olha para o X, ele tá no 2. E quando ele olha para o Y, ele tá no 3. O de coordenadas 3, 2, quando ele olha para o X, ele tá no 3. E quando ele olha para o Y, ele tá no 2.
ok? Então, a ordem faz diferença, ok? Aí a gente tem as questões dos números poderem ser negativos também, aí eles vão mudando suas posições de acordo com isso, ok? E a gente tem, para finalizar, então assim, resumidamente, o plano cartesiano ele é o encontro de duas retas numéricas na forma de cruz que se encontram no ponto zero, tá? Que a gente chama de origem, que é onde inicia o plano cartesiano, né? Ele sai ali do centro e sai em 4 pedaços ali, né? Então, ali aquele zero, aquele encontro a gente chama de origem. E aí ele tem, né, o crescimento para a direita e o crescimento para cima, os números negativos para a esquerda e para baixo. E aí, dessas retas, né? E daí a gente tem o que a gente chama de quadrantes. Por quê? Porque está dividido em 4 pedaços. Então, cada um desses pedaços é quadrante. E aí, eles são no sentido anti-horário, tá? A gente começa, o primeiro é onde todos os números são positivos. Se tu olhar no X só tem positivo, se tu olhar no Y só tem positivo. Ali é o primeiro quadrante, ok? Aí o segundo quadrante vai ser o do lado dele, né? Sentido anti-horário. O do lado é o segundo quadrante. Então ali no Y todo mundo é positivo também. Mas no X todo mundo é negativo. Então as coordenadas do segundo quadrante, elas sempre são negativa a primeira coordenada, porque ela é a do X, e positiva a segunda coordenada, porque é a do Y, ok? O terceiro quadrante está embaixo do segundo, e ali todo mundo é negativo, porque no X só tem negativo e no Y só tem negativo também. Então as duas coordenadas são números obrigatoriamente negativos, tá? E o quarto e último quadrante, ele tem a primeira coordenada sempre positiva, porque o X ali naquele pedaço, ele tá todo à direita do zero, né? Então, todos os valores da primeira coordenada são positivos, mas todos os valores da segunda coordenada são negativos, ok? Porque eles estão na parte do Y que é abaixo do zero. Então, esses são os 4 quadrantes. Resumidamente, o plano cartesiano é isso. A gente vai fazer exercícios para que vocês consigam localizar aonde colocar pontos, né? Eu vou dar para vocês, por exemplo, assim, o ponto A é igual à coordenada 2, menos 5, digamos, tá? Então, isso significa que vocês vão encontrar aonde o x vale 2 e o y vale menos 5. Um lugar onde vocês conseguiriam colocar uma bolinha, né, uma pessoa que olhasse para o x e visse o 2, olhasse para o y e visse o menos 5. Aí vocês vão encontrar, vão fazer uma bolinha para representar essa pessoa e vão escrever lá A, que é para identificar esse ponto A, ok? Então, basicamente é isso o que eu tinha para falar para vocês, tá? Eu vou ali no material sugerir um aplicativo, tá? Que é o mesmo aplicativo que eu usei no meu computador, só que para celular, para vocês baixarem, para vocês poderem olhar, porque lá vocês conseguem colocar um ponto em um lugar qualquer e ele diz para vocês a coordenada daquele ponto aonde vocês colocaram, e vocês conseguem fazer o contrário também, vocês conseguem digitar as coordenadas do ponto e ele mostra para vocês onde fica. A ideia de mostrar o aplicativo não é para que vocês peguem e olhem a resposta, né? Eu sei que provavelmente vai ter gente que vai fazer isso, mas cada um. A ideia é tanto que vocês possam fazer o processo de fazer no caderno de vocês e depois olhar no aplicativo se vocês fizeram corretamente, quanto vocês possam também olhar no aplicativo pontos aleatórios antes de fazer o caderno. Vocês inventam na cabeça de vocês o menos 3, 2, eu acho que vai ficar em tal quadrante, será que eu tô certa? Bota lá o menos 3, 2 e vê aonde fica. E vai testando o aplicativo. Pega um ponto qualquer e vai movimentando e vendo o que vai mudando conforme tu vai trocando ele de lugar, né? E explora essas posições.
Você pode fazer isso antes de fazer as atividades, para conhecer melhor o plano cartesiano. Então, assim, são duas abordagens que eu acho muito legal, tanto de você fazer as atividades e depois consultar no aplicativo se você acertou, quanto você pode explorar o aplicativo antes, né? Eu acho que eu não entendi ainda muito bem o plano cartesiano. Vou pegar o aplicativo e vou olhar ele, como é que funciona, vou explorar o plano cartesiano aqui pelo aplicativo e depois eu faço as atividades. Pode ser assim também, tá? Eu não gostaria que fosse usado para pegar as atividades, jogar no aplicativo e esperar ele dar resposta. Não gostaria que fosse utilizado assim. Se alguém utilizar, daí vai da consciência de cada um, tá? Infelizmente. Mas eu acho que é uma boa estratégia para a gente ampliar os conhecimentos que a gente tem ao nosso acesso, né? Se é um aplicativo que a gente pode baixar e explorar, por que não explorar? Ele tem para computador também, tá? É o mesmo nome que eu vou botar lá no material, ele é gratuito, ele faz algumas outras coisas que a gente vai utilizar futuramente para fazer os conteúdos novos, assim, que agora vai ser tudo no plano cartesiano, por enquanto, né? Então, é um aplicativo muito bom para muitas coisas. Algumas coisas que vocês já viram na matemática anteriormente, esse aplicativo também faz, mas conteúdos também do 8º, 7º ano tá lá. Mas o que a gente vai ver no plano cartesiano eu gostaria de explorar com vocês por lá, tá? Então, se vocês puderem, baixem ele, porque ele vai ser bastante útil nas próximas aulas a partir de agora, tá? Desculpem pelo vídeo ter ficado muito longo, mas é porque esse assunto ele é bem legal e ele é utilizado realmente para muitas coisas. Os mapas são feitos em cima de plano cartesiano, as fotografias são feitas em cima de plano cartesiano. Todas as imagens que são construídas em 2 dimensões, elas têm um plano cartesiano por trás, né? Elas também têm uma questão de matrizes, que é um conteúdo do ensino médio, mas fundamentalmente elas têm essa questão das 2 dimensões x e y, né? Então, era isso que eu tinha pra falar hoje. Independente de que dia seja hoje, você tá assistindo isso. Fiquem bem, fiquem em casa, né? Se vocês puderem. Se cuidem, cuidem da saúde mental de vocês. Se precisarem, é só chamar.